Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho segundo narrou o evangelista João, capítulo 2. Para quem não estava aí antes, eu dei um aviso. Há à sua frente, em alguns compartimentos, um bloco provisório. É provisório, feito de rascunhos, mas muito bem preparado pela irmã Rosângela. Anotações, não é para você levar para casa, não deve. Anote o que precisar. Mas está dali, pega uma folha do irmão, duas, anote, deixa o bloco, depois a igreja vai providenciar esses bloquinhos, para que você possa anotar a pregação, anotar alguma coisa. É saudável e é bom para o seu crescimento. João, capítulo 2, eu vou ler, e ainda de pé, acompanhemos. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazer. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, cerca de 80 a 120 litros cada uma. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao nosso mestre Sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Até o versículo 10. Pai, fala conosco, nós queremos ouvir somente a Tua voz, nada mais. Tira de nós toda preocupação, toda intromissão do inimigo, intromissão da nossa mente, para que nós não sejamos desviados do foco que temos que focar. Que saímos daqui, Senhor, não entendendo a mensagem, mas apreendendo, captando, guardando e utilizando essa mensagem a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos, amados. O título dessa mensagem de hoje é: a última impressão é a que fica. Você está acostumado a ouvir que a primeira impressão é a que fica, mas eu resolvi dar o título a essa mensagem: a última impressão é a que fica. Todo homem que serve primeiro o bom vinho, ele disse aqui no versículo 10, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Queria que você frisasse aí na sua Bíblia ou no seu papel: até agora. A Bíblia tem algumas frases que elas fazem a diferença no texto. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo agora. Por que Deus falou ao meu coração que a última impressão é a que fica? Que é a primeira impressão? A primeira impressão, ela é um tanto quanto efêmera, talvez sem profundidade, carece de lastro,
A primeira impressão geralmente é de empolgação. Você já viu alguém dizer assim, já te vi, já gostei de você. Mais à frente, não sei quanto tempo, ele diz assim, caramba, me enganei com você. Porque a primeira impressão, ela pode ser, também pode dizer assim, cara, eu não fui com a cara daquela pessoa. Depois, poxa, você não é tão mal quanto eu pensava, você é até muito legal. Já aconteceu com tanta gente aqui, né, comigo. É geralmente de empolgação, por culpa nossa, porque, e eu não estou com isso pregando aqui, que nós devamos ser desconfiados. Diz que o mineiro é que é desconfiado, né? Eu sou filho de mineiro, mas não sou mineiro. Mas não é desconfiado. Eu não estou pregando a desconfiança aqui. Mas eu estou pregando aqui nem a primeira impressão e nem a última. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que a última impressão é a que fica. Nós vamos entender a mensagem, você vai... Porque se eu desse um outro texto, que no final da mensagem você dissesse outro título, aí você disse, caberia, aí eu já mataria a mensagem, vamos dizer assim, do início. Então, essa primeira impressão é uma impressão que normalmente ela é calcada em cima de uma empolgação, e assim é muitas vezes com a nossa vida espiritual. Não é? Quantas vezes nós encontramos pessoas que vieram com tanta sede ao pote que no segundo gole ele já quebrou o pote. E depois também não procurou mais nenhum outro pote e ficou sem pote. Nossa vida e nossos passos com Jesus, não podem ser passos de primeira impressão, tem que ser passos de saber onde nós estamos pisando e o que nós estamos querendo. Foi ele mesmo quem disse assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi construir uma torre, e aí você pode construir alguma coisa, e antes de construir, ele precisa fazer as contas, os cálculos, para que ele possa ter certeza que ele vai construir, porque se ele não termina, ele é muito ruim a impressão que ele deixa para si e para os demais. Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, como é que está aí a fofoca aí afora? O que o povo está dizendo sobre o Filho de Deus? Quem é ele para esse povo aí? Vocês estão andando aí, como é que está? Uns dizem que o Filho de Deus é João Batista, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, é um outro profeta qualquer. Tá, e vocês? Ele não usa essa frase, mas é cabível usar. Diz assim, qual é a impressão de vocês? Para vocês, quem é? Quem sou eu? Qual a diferença que está acontecendo? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A verdade, ele estava perguntando, quem é o Filho de Deus? Ele, quem estão dizendo que eu sou? Porque ele veio se intitulando que era o Filho de Deus. E eles estão dizendo, quem estão dizendo que eu sou? Talvez ele esperasse que o senhor é um mentiroso, que o senhor é um impostor. E vocês, quem dizem que eu sou? Qual a impressão de vocês sobre mim? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu, usando o que eu estou pregando aqui, Jesus falou nesse contexto. É isso aí, Pedro. Você não é o homem da primeira impressão, porque você foi profundo, você não foi efêmero, você não está empolgado. A sua visão foi uma visão espiritual. Não foi ninguém que te disse, você não foi na carona de ninguém, mas você foi instruído pelo Espírito. A primeira impressão
do nosso compromisso com o Evangelho, não é boa às vezes. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quando eu falo aqui, irmãos, porque eu sou pastor daqui, mas como eu prego em muitas igrejas, os pastores falam, ontem à noite eu estava estudando alguma coisa sobre a consagração, e eu aguardei até para ler com calma depois, um pastor falando, e eu disse assim, mas quem autorizou esse pastor a falar da Shalom? Ele está falando da Shalom, e não era da igreja dele, igualzinho. Porque tem em todos os lugares. Por quê, irmãos? Porque a igreja é feita de gente. A igreja é feita de gente. E nós somos falhos. Nós somos levados muitas vezes pela primeira impressão. Nós temos preguiça de ler e aceitamos o que nos falam. Hoje, a gente está aprendendo um pouco mais, por exemplo, a comprar alguma coisa. A gente você entra na internet, tem lá o Reclame Aqui, dizem, você vai alugar um hotel, vai reservar um hotel, e você entra lá nos comentários das pessoas. Agora, impressionante como você chega lá e o cara diz, esse hotel é horroroso. Não gostei de nada. Aí você lê o segundo, nunca vi nada melhor. Eu não sei se o primeiro teve uma impressão efêmera e disse assim, porque eu escutei um barulho e disse que o hotel é horroroso. Ou o segundo disse assim, me deram um torresmo com coisa, o hotel é maravilhoso. Eu não sei, mas são impressões. Eu nunca vi nenhum onde todos dissessem a mesma coisa. Ruim do início ao fim ou bom do início ao fim. Nunca vi. Porque são impressões. Mas o nosso caminho no Senhor, ele precisa ser crescente, ele precisa ser constante. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Agora, interessante é que nesse caminhar para conhecer, nós vamos conhecer coisas que talvez não quiséssemos conhecer. Por exemplo, quem nós somos. Nós, às vezes, nos avaliamos de uma forma tão para cima, nós nos vendemos tão bem, que quando chegamos à frente de quem vai nos comprar, a pessoa diz, você não é isso tudo, e nós nos decepcionamos. No Evangelho é a mesma coisa. Às vezes a gente chega dizendo assim, eu vim aqui para consertar. Já passaram aqui algumas pessoas, poucas, né, que vieram para consertar a igreja. Eles devem ter sido mandados direto de Deus, assim, desceu pela nuvem, e é o anjo que veio consertar a igreja. Aí, com o caminhar, eles viram que eles também precisavam muito mais de conserto. Aí ficam sem graça, em vez de aceitar ser consertado, vai embora. Vou repetir, irmãos, isso não é uma coisa da igreja Shalom, é da igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, a igreja universal de Cristo. A igreja, porque a igreja de Cristo, ela não tem falhas. Põe isso na sua cabeça. A igreja de Cristo é a que vai subir. E ela é feita de pessoas tiradas de várias igrejas. E ali ela faz uma igreja. O nosso chamado precisa ser crescente. O que Deus quer de nós é uma vida comprometida. Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, você precisa entender, muitos leem esse versículo, não sabem, porque não sabem nem o que é o arado, e não sabem por que não pode olhar para trás. Hoje é muito mole, né, irmãos? O cara entra num trator, liga ali, aliás, eu estava vendo uma reportagem agora esses dias, que nem precisa mais entrar no trator, né? O cara aperta o botão, o trator bate continência para ele, e já sai o computador, já sai levando o trator, e o cara está olhando, ele sabe que ele vai fazer aquilo que ele contratou, né? Para acordar os irmãos aí, que os irmãos hoje estão apaixonados pela palavra já. Amém ou não amém? Estou empolgado hoje, irmão. Mas o arado, quando essa palavra foi escrita, era o arado rústico. Eu cheguei a pegar, porque eu não sou da época de Jesus, não.
Mas eu peguei na minha terra, né? Eu nasci no interior. Hoje, mesmo não sendo um trator, tem uns aradozinhos melhores. Mas é um galho que faz um Y, assim, ó. Um Y. Ele segura numa ponta e na outra. E é um galho só que vai fazendo aquele sulco, não o suco, né, mas o surco dentro da terra, vai levando assim, ó, e ele tem que olhar. E vai ali. Se ele olhar para trás, ele vai para lá, igual alguns que dirigem. Quando ele olha para lá, ele traz a voz, o outro para cá e o cara para cá. Não é verdade? Ele tem que olhar para frente. E olhar para onde? Pelo autor e consumador da nossa fé. Por que nós nos decepcionamos? Porque às vezes deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e olhamos para o lado. E aí tudo aquilo que nós temos para oferecer se perde. Jesus está numa festa de casamento. Lendo cuidadosamente, eu já preguei sobre esse texto inúmeras vezes. Semana passada eu fui a 3 Rios pregar, o Marcelo estava comigo, acho que quando eu comecei a ler, o Marcelo falou, já ouvi essa mensagem, mas não ouviu, essa aqui você não ouviu, você ouviu outra dentro desse texto, né? E nunca prestei atenção, por isso que a Bíblia é rica, irmãos. Esse texto aqui é um dos que eu mais gosto de pregar, já preguei em casamento, ele serve para tudo. E essa semana é que eu estudando isso, opa, é aqui. E eu dizia em algumas vezes, a festa demora cerca de 7 dias, normalmente 7 dias, a festa dos judeus lá oriental, e tem a ver com 7 anos que nós vamos passar com Jesus, e enquanto a terra estiver em tribulação, estaremos com Ele, enfim. E eu disse assim, a festa não estava acabada, de repente nós não sabemos, estava no início, estava no meio, eu vou te dizer, estava no fim. Estava no fim. Por que estava no fim? Porque ele disse assim, tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. O que é até agora? Segundo dia? Terceiro dia até agora? Até agora é o seguinte, uns dão no início, eles bebem, e depois que bebem, que estão acostumados e tal, aí vem alguém e traz um vinho qualquer, senão o senhor já fez o seguinte, falando para o noivo, achando que o noivo é que tinha resolvido aquilo, o senhor deu o vinho bom até agora, irmãos, isso é língua portuguesa, até agora, denota me dizer que já está no final, até agora, até o final, até quase acabando, o senhor não menosprezou o final, o senhor não ridicularizou, o senhor não desdenhou, mas o senhor foi fiel. E aí eu pego uma palavra, por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, ser fiel até agora, até a morte, até o acerto de contas, porque depois disso você não precisava ser fiel, porque você já será fiel por natureza, porque seu corpo será um corpo glorioso. Quantos dizem amém? Amém. Obrigado pela espontaneidade. Amém ou não? Amém. Eu estou certo em achar que essa festa estava acabando? Irmão? Não está garantido, mas me deixa caminhar por aqui. E é em cima disso que essa palavra, então, tem um valor maior. Guardaste o bom vinho até agora. Como eu citei em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B, ser fiel até a morte. Mas antes dele falar ser fiel, ele fala de algumas coisas que você precisa saber, e ver, e ler, ouvir. Em João 15, versículo 6, ele fala da árvore e os frutos, e ele fala dos ramos jogados fora. Eu não sei quantos já viram uma videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que em mim der frutos, ele poda para que dê mais fruto, e aqui não está em mim, ele corta, e aqui não dá fruto, digo, ele corta, fica fora de mim, é jogado no chão, é pisado, é queimado, e etc. e tal.
Eu não sei quantos já viram uma videira. Quem já foi a Portugal tem muito, quem já foi a Israel, aí tem vários irmãos que já foram. Os ramos da videira nada produzem. Eles só servem para dar no sentido de sustentar as uvas. A sua madeira seca e para nada é útil. A sua madeira seca para nada é útil. Quando ela secar, quando ela tirar. Por isso que ele diz assim, ele corta, joga, ela seca, aí joga para queimar. Para nada é útil, a não ser para queimar. Ezequiel 15, versículos 1 a 8. Olha o que ele fala da árvore da videira. E eis que a palavra de Yahvé veio a mim nestes termos: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Porventura alguém faz suportes com ela para neles pendurar roupas e outros objetos? E depois de lançada no fogo para queimar, e que o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também fica carbonizado, terá ainda alguma utilidade? Servirá para alguma boa obra? Até aí tá bom, meu irmão. O que é o bom vinho até agora? Bom vinho até agora é o seu testemunho, que precisa ser do início até o fim o mesmo. Eu estava sintonizado em algum programa de entrevista, alguma coisa, não me lembro bem, e eles estavam lá e levaram... Eu fico com raiva, irmãos. Eu fico com raiva. Crente tem raiva, irmãos? Se você não tem, você não é crente. Crente tem raiva, irmão. Você não pode ficar enraivecido o tempo todo. Mas a raiva vem e tal. Eu fico com raiva quando eu vejo, eles dão oportunidade, levam um espírita, levam um evangélico, levam um macumbeiro, levam um ateu, levam não sei o quê. E o crente, aí quando começou a falar, e Deus é tão bom que eles deixam os outros falarem primeiro. Aí o crente fica ali e falou, eu estou cheio agora de elementos aqui. E o crente fala cada bobagem, mas cada bobagem. Mistura alhos com bugalhos. Porque nós temos que amar, não é? Ninguém está falando disso. Temos que amar, mas não podemos amar ao ponto de misturar as coisas erradas com as coisas certas da Bíblia. O próprio exemplo vem de Deus. Ninguém amou mais a ninguém do que Deus. Amou a ponto de dar o seu Filho único para morrer por você e por mim, miseráveis pecadores. Mas esse Deus também, Ele é justiça, Ele troveja, e Ele eliminou pessoas que tentaram perverter o caminho dEle, a palavra dEle. E eu vi uma muçulmana falando, perguntaram assim, o que você precisa para ser muçulmano? Ela deu 3 coisas. Eu vou pegar só uma. E você pode me criticar dizendo assim, mas isso aí não quer dizer que não sei o que, porque está fazendo, mas está fazendo. Está fazendo. Ela disse, nós temos que orar 5 vezes por dia para ser muçulmano. Tem crente que não serve para ser muçulmano. Estou falando sério, irmão. Você vai chegar lá e diz assim, quantas vezes você ora? O quê? Por semana? Não, por dia. Bom, tem dia, deixa eu ver, segunda-feira, acordo, meu Deus do céu, tem um pastor lá na igreja, só a misericórdia de Deus, ele prega, aí depois a gente fica ali na cantina, aí fica conversando, aí eu vou falar, porque tem uns que tem uma cara de pau tão grande, eu vou ser sincero com o senhor, mas eu não oro. Mas você precisa ser sincero, não, irmão, fica quieto e vai orar. 5 vezes. E alguém pode me dizer assim,
Mas quem disse que ela está orando 5 vezes? Porque está mandando, mas está obedecendo. Então seja crente. Se você não está com vontade de orar, ora por obediência, porque no meio de uma dessas orações o Espírito Santo vai te tomar, meu amado, vai te revelar uma coisa ou outra e vai fazer de você vai fazer na sua vida um reboliço, como aconteceu comigo, como aconteceu com a pastora. Você pensa que tudo eram flores na nossa juventude, trabalhávamos na igreja, mas não tinha isso não. Tem aqui alguns irmãos da nossa juventude que estão aqui porque me conheceram agora. Senhor, porque se eu conhecesse o pastor de antes, eu não vinha para essa igreja não. Nada absurdo, né, irmãos? Mas orava pouco, mas era líder de aqui, eu trabalhava ali, dava meu serviço aqui. Orar. Hoje nós viemos aqui para orar de manhã. Eu fico impressionado assim, irmãos. O presidente da República, não interessa quem seja, okay? É o mandatário da nação. O presidente da República, ele vai estar aqui na igreja amanhã, ele vai passar em várias igrejas. Amanhã, segunda-feira, é o dia dele estar na Shalom. Ele vai estar aqui às 8 da manhã e só vai ficar aqui até às 9. E vai atender todos os pedidos que vocês possam fazer, mas não pode mandar bilhete nem por procuração, tem que vir e falar com ele. Aí eu já sei o que vai acontecer. Vão chegar uns irmãos 5 para 9. Já acabou a audiência com o presidente? Não vai, duvido. Vão chegar aqui, tem gente, pastor, ninguém vai abrir a igreja não, mas que horas são? São 7h15, pastor, mas já tem gente aqui fora. Não seria isso natural, irmãos? Você pode falar assim, não, eu vou dizer, eu faria isso. Você está pensando, você não vem, mas eu venho. Primeira coisa que eu falo para ele, presidente, resolve o negócio do nosso condomínio lá que está enrolado. Resolve lá, resolve aqui umas coisas aqui que a gente está querendo construir aqui, tem que mudar como é que chama isso aqui? Mudar o gabarito. Enfim, não é? Agora, falar com Deus para Ele agir, muitas vezes nós não queremos fazer isso. Então, o testemunho, irmãos, é muito importante. Conquanto alguns aparentam algum testemunho, sexta-feira no Elo, a líder falou isso aqui, e é verdade. Muitos pregam uma aparência que por dentro são sepulcros caiados de branco. Mas isso não é problema meu. É mais fácil eu olhar alguém que está andando com a Bíblia na mão, indo assim, e achar assim, aquele ali me traz paz, do que eu achar um cara que vai, começa a falar palavrão na rua. Eu vou olhar aquele ali, mas aquele ali não é crente direito, não. Mas ele está me denotando ser. As suas influências, quais são? De início eram umas, e agora como são? Você chegou aqui, quando eu digo aqui, não é aqui na Shalom, você chegou na presença do Senhor, você foi transformado, você veio e foi batizado, e hoje vamos batizar 5 pessoas, e aí a pessoa vem e tal. Irmãos, o que eu estou pregando é que o fim precisa ser maior do que o início, porque senão a palavra de Deus estaria errada. Conhecer e prosseguir em conhecer. É para crescer, cada dia mais. O que é a santificação? É um degrau por dia, mas nós não podemos olhar lá para trás e olhar e dizer assim, eu já fui mais crente, hein? Uma vez eu encontrei uma pessoa e disse assim, você é crente? Eu sou, mas eu já fui mais. Eu tomei um susto. Eu disse, pois é, eu sou o contrário de você, acho que nós viemos no outro caminho, de onde você está voltando, eu estou indo. Aqui, eu já fui querente, agora eu estou buscando muito mais. Eu olho para trás e vejo quanta coisa eu deixei para trás. Lixo. O apóstolo Paulo também falou que por amor de Jesus ele deixou coisas que agora ele chama de esterco. E ele não estava falando de esterco, ele estava falando coisas semelhantes a esterco. Está falando coisas que ele valorizava, e ele foi crescendo, porque quanto mais nos aproximamos da presença de Jesus, mais o conhecemos, quanto mais o conhecemos, mais o amamos, e quanto mais o amamos, mais dele falamos. Amém. Seu serviço no reino.
Irmãos, quantas pessoas começam e não terminam aquilo que começaram? Quantas pessoas? O bom vinho, que esse homem está falando e acreditando ao noivo, porque aqui está dizendo, ninguém sabia de onde vinha, mas os serviçais sabiam, e ele chama o noivo e diz assim, que vinho que você trouxe, hein? Está desde o início, e você não deixa o nível cair. Eu estou falando nesta manhã sobre nível. Eu me lembro que eu gravei um CD, primeiro CD que eu gravei, aí foi legal, foi bom, era o primeiro. Aí o segundo eu gravei, ficou melhor que aquele. Me lembro como se fosse hoje. E tinha uma música nele, tem uma música nele, que todos que me conhecem a música, que é o Santuário, né? Ai de mim, Senhor, no Santuário. E quando nós estávamos no estúdio, mixando, terminando, tinha uma pessoa que estava sempre no estúdio, o nome dele é irmão Maurício. Viu, Débora, está aí? Maurício, que era a antiga Doce Harmonia, ele era dono dessa gravadora. Aí, Maurício, se você estiver vendo aí, você sabe que é verdade isso. E ele ficou de lado assim, olhando, e ele disse assim, você tem duas coisas, você tem uma coisa boa e você tem um desafio. O que é? Essa música sua, ele conhecia, ele que gravou Feliciano Amaral, aquela turma toda lá, ele tinha uma experiência enorme, essa música sua vai estourar. Agora você está com um problema grande, ele qual que é? O seu próximo disco você tem que ter alguma coisa igual ou maior que essa, você não pode cair mais. Senão você vai ficar sendo conhecido só daquilo ali. Você tem que caprichar. E foi acontecendo isso, e Deus foi nos dando, né? E aí um dia eu encontro um outro que diz assim, olha só, capricha nos arranjos. Agora o próximo tem que ser melhor do que o anterior, você não pode ficar igual, porque o povo vai dizer assim, isso aí é tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Por isso é que as pessoas dizem que crente é tudo igual. Você já ouviu dizer, crente? Crente é tudo igual, meu. Aí ele vai lembrar de quem? Ele não vai lembrar daquele que orou por ele, ele foi curado. Ele vai lembrar daquele que deu um calote nele de R$100. E ele vai dizer que crente é tudo igual. Por conta desses. Por conta daqueles que disseram, eu quero uma vida nova com Jesus, e abandonaram essa vida por troca por pratos de lentilhas. Coisas superficiais, coisas de primeira impressão, coisas que o levaram desviando, mostrando talvez algo mais fácil. Por que a última impressão é a que fica? Porque ninguém tinha comentado até agora, e talvez passasse em brancas nuvens o vinho bom. Mas quando chegou no fim da festa, praticamente no fim, eles veem que o vinho, e outra coisa, que eu descubro aqui, antes parecia, acabou o vinho, acabou o vinho, gente, acabou o vinho, que acabou o vinho. Não, ninguém soube que acabou o vinho. Pelo que eu estou lendo aqui, ninguém soube. Senão a leitura seria assim, o senhor é muito jóia, hein? Não se abateu porque o vinho acabou, você foi lá, deu um jeito e comprou um melhor. Ele não rolou não. Ninguém sabia que o vinho tinha acabado. E você sabe o que Jesus está me dizendo aqui através do Espírito Santo? Sabe por que ninguém soube? Porque Jesus entrou com providência antes. Pastor, eu ouvi aí alguns, glória a Deus, amém? Amém? Olha só, a mãe de Jesus fala assim, porque a mãe de Jesus foi uma convidada. Não venham com chorumelas dizendo que a mãe de Jesus era uma qualquer, não, ela era a mãe de Jesus. Já se tinha a história, Jesus já estava com 30 anos, amigo. Já tinham notícia dele com 12 anos, dando um show de bola lá no meio dos estudiosos, lá já estava correndo ali. E os que conheciam a Bíblia sabiam que ele era Jesus, que veio, e era o Senhor,
Não, já sabiam que tinha um Salvador. Alguns não sabiam, mas alguns sabiam. E a mãe dele sabia, porque foi dito para ela, foi dito para Isabel, foi dito para todo mundo da família, que ele era o Salvador. Amém. Aí alguém da cúpula chega assim aqui, só para a diretoria. Dona Maria, o que estou vendo? O vinho acabou. Ela, meu Deus, o vinho acabou. Jesus, o vinho acabou. Fica tranquilo, porque você está preocupado. Olha o que ele diz aqui nessa versão. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais... Shhh. Eles não têm mais vinho. Porque a impressão que dá é que é assim: Jesus, entra com providência. Acabou o vinho. Não foi nada disso. Eles não têm mais vinho. O que é que vai ser agora? Aí Jesus disse: mulher, por que você está tão preocupada? E por que essa preocupação tem a ver comigo? A preocupação é sua, minha não. Olha como é que a mensagem vai desenrolando. Os discípulos no barco de Jesus. A Bíblia não diz que ele roncou. Eu que estou dizendo, que alguém, quando reclamar do meu ronco, eu vou dizer: até Jesus roncou. Isso. Olha o que Jesus, sei lá. Aí eles não aguentam, vão lá, acorda Jesus. Jesus, você não está preocupado? Sua preocupação é sua, não é minha. Por que vocês estão preocupados? Nós não vamos morrer. Aí diz: olha como é que funciona. Vento, mar. Quem é esse? Que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem. A mulher então disse assim, e ele disse: mas por que você está preocupado? Essa preocupação é sua, não é minha. Fica tranquilo. Aí ele olhou, viu as talhas, mandou encher as talhas, encheu de água, e já falou com o Espírito Santo, e transforma a água. Ó, tem que ser do melhor, hein, porque eu não gosto de coisa ruim não, tá? Fica sabendo, eu vou montar num jumentinho que nunca ninguém montou, jumentinho zero. E transforma a água em vinho. Ninguém sabia que tinha acabado. Por quê? Porque Jesus entrou com providência. Sabe qual é a solução na vida daquele noivo? Jesus. Sabe qual foi o acerto dele? Convidou Jesus. Você sabe por que o seu testemunho começou e acabou? Porque você não falou para Jesus. Quem estava na consagração aqui, hoje eu li um texto sobre oração, em Atos capítulo 4, logo no início, eu abri falando de algumas orações na Bíblia, e Atos, quando Pedro e João estavam ali orando, os discípulos, os apóstolos vieram orar, e eles oraram, e os discípulos, os cristãos, vamos dizer em geral, eles oraram, porque tinham sabido do que tinha acontecido com Pedro e João, que estavam dando testemunho e saíram do Pentecostes. Vamos lá, Atos 2, eles saem do Pentecostes, arrebentando, foram cheios do Espírito Santo, para sair, para curar, para evangelizar e tal. De repente, nessa que ele está evangelizando, pegam eles, dão uma surra neles dois, prendem os dois. E o povo sabe. Aí o povo clama em oração: o que é que aconteceu? Como é que pode? Não pode, Senhor Jesus, e tal, tem misericórdia, porque o Senhor falou isso. Eles estavam no início do testemunho. De repente, se Deus não entra com providência, eles podiam abandonar, como alguns discípulos ao lado de Jesus abandonaram. Eles disseram: que mensagem dura é essa? Quem é que pode suportar isso? Ele falou: vocês podem ir embora. Aí virou para os outros discípulos: vocês também querem ir? E Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então o segredo é quando o seu testemunho, porque ele vai balancear, irmão. Você vai orar por um, ele vai ser curado. Você vai orar por dois, ele vai ser curado. Você vai orar por três, ele vai morrer. E aí eu quero ver você: meu ministério não é orar por cura. Aí você fala: Senhor, aí ele te fortalece. Aí seu testemunho não baixa, não esmorece. Exatamente isso que aconteceu aqui.
Por que ninguém soube? Por que o vinho permaneceu no mesmo nível? Porque Jesus entrou no circuito. Sabe por quê? E agora eu vou fechar. Sabe por que muitos servos de Deus estão ficando para trás? Porque não estão tendo humildade para dizer: Jesus, eu não estou aguentando. Não, mas eu falei. Falou para quem? Falei para a Guilhermina, falei para a Euterpina, falei para o João Eustáquio. E eles resolveram? Não. Então fala para o Sebastião Dutra, fala para o Agripino, e não vai resolver. E é capaz de você levar esses todos com você. Quer dizer, você sabe que eu também estava percebendo isso? Nós vamos juntos. Aí vai todo mundo junto. Tem um hino que eu não me lembro agora. Se eu lembrasse, eu ia cantar ele aqui agora. Mas se você está triste, alguma coisa, conta para Deus. Não tem um hino desses mais antigos aí, aqueles que são mais velhos que eu aí. Conta para Deus. Mais alto aí, que senão não sai na gravação, né, Guilherme? Ah, como é que é? É isso mesmo. Onde é a sua dor? Conta para Jesus, você conta para um amigo de trabalho que nem crente é. É isso aí, meu irmão. Tem o Paulo Moreira ali, o Paulo Moreira é um dos ancestrais da música aí também, né? Gravou antes de mim até, né? Meu pai falava muito que você tinha. Mas foi antes de mim, porque eu comecei a gravar tarde. Eu gravei o meu primeiro com 38 anos de idade. Então, ele já havia gravado mais alguns. Amém. Queridos, nós não contamos para Jesus, contamos para os outros. E nem sempre as pessoas com quem você está contando têm a revelação que Deus deu a você. E você quer confirmação com os outros, Jesus não vai confirmar nada com eles, porque Ele falou só para você. Então conta para Jesus, onde é a sua dor. Não desanime. O seu testemunho, ele vai falhar, mas você não tenha a menor dúvida. Pastor, que é isso? Está amarrado? Não está não, então amarra Jesus, porque foi Ele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que eu estou dizendo aqui, que até o pastor é passível de ficar desanimado. Porque eu sou homem, irmãos. Mas sabe qual é a diferença? Quando você está desanimado e o outro está desanimado e fracassa, é que quando você está desanimado, você dobra o seu joelho e você fica forte. E aí, uma das comparações que se fazem dos crentes é com o boi, né? E o boi, quando está puxando, eu já falei isso outras vezes, mas sempre tem alguém que nunca ouviu, está puxando alguma carga, ele não aguenta. O que ele faz? Ele cai de joelho para fazer uma alavanca. Quando ele levantar, meu irmão, ele sai arrancando tudo que está agarrado nele. Pode perguntar a qualquer um da roça aí se não é assim. Pode perguntar. E eu vi isso uma vez. Um trator foi buscar um ônibus lá em Cachoeira de Itapemirim, na subida da serra ali, não tinha asfalto, agarrado até o tupete o ônibus estava. E eu estava dentro do ônibus. Aí veio um trator de roda de ferro, daquela roda de esteira. Cantou ali, igual pneu de coisa. E gemeu. Chegou a hora que o trator chegou a botar a língua de fora e diz assim... Não aguentou. Estava assim, eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Como se fosse hoje. Eu tinha uns 12 anos de idade. Estava indo para a casa da minha irmã em Cachoeira, eu morava em Guaçuí, estava descendo ali, ou estava voltando, tanto faz, mas estava na serra. Apareceu um matuto lá. Isso era de madrugada, que nós estávamos ali desde 9 e pouca da noite, eram as 2 da madrugada. Acordou lá o homem lá embaixo, ele desceu, subiu ali assim, ó, igual tem aqui em Piratininga, ali na serrinha. Subiu assim, matuto, com aquele chapéuzinho de palha. O que está pegando aí? Tá um ônibus aí, trator, nós não conseguimos. Eu tenho uns bois ali que tira ele. Os caras riram dele, uns bois. Quantos? 50 bois? Não, são 2 só.
Aí não deram, ele sobe com os 2 bois. Botou uma canga aqui no boi, meteu uma corrente, amarrou na frente do ônibus. Toca o boi! Boi! O boi começou a andar. E começou a andar. E está esticando a corrente, e aí eles começaram a rir dentro do ônibus. Eu estava lá, irmão, ninguém me contou. O velhinho não falou nada. Toca! E não falou, ajoelha, boi! Meu boi não sabe, ele não sabe. Se ele soubesse a força que ele tinha, não respeitava 3 filhos de arame e ele cercando ele. E batendo, aí teve uma hora que o boi, os 2 bois, falaram, não vai dar. Caíram de joelho. Eu falei, aí agora que não dá mesmo. Meu irmãozinho de Deus, quando os bichinhos fizeram assim, mugiram e levantaram. Quando levantou, saiu levando o ônibus, que quem estava em pé dentro do ônibus, dentro do gol, caiu de perna para cima, levou o ônibus. Vocês acreditam em mim, irmãos? Será que eu preciso de inventar uma história para falar do poder de Deus? Quando você cair de joelho, quando você levantar, você não é o mesmo. Isso é invenção sua. Ah, pastor, a hora está passando. O Espírito Santo fica só me dando o texto aqui, ó. Tudo, eu fechei aqui, ó. Ana estava lá, tadinha. Ah, meu Deus. E a mulher lá, Penina. Você não é mãe, eu é que sou mãe. Aí todo mundo vindo ajudar a Ana. Aí o marido dela falou assim, minha filha, não fica assim. Eu te amo mais do que 10 filhos. O que adianta? Ela queria filha, não queria mais amor. É igual alguém falar para mim, pastor, não se incomoda não. O senhor é careca, o senhor não usa shampoo, mas eu queria usar shampoo, irmão. O senhor economiza com shampoo. Não quero economizar não, quem está dizendo para você que eu quero economizar? Aí a Ana falou assim, não vai resolver não. O que ela fez? Caiu de joelho. Pode olhar. 1 Samuel capítulo 1. Quando ela ajoelhou, meu irmão, começou a falar com Deus, o lugar tremeu. Confundiu até o sacerdote ali, que achou que ela estava bêbada. O boi não confundiu os entendidos tudo dentro do ônibus? Confundiu todo mundo. Diz a palavra de Deus, depois você lê. 1 Samuel 1. Diz que quando ela levantou, o ônibus tinha desagarrado. Você está prestando atenção na mensagem, você vai entender o que eu estou falando. Quando ela levantou, diz que o semblante dela já não era mais triste. Ana ficou triste, irmão? Ficou. E se ela não cai de joelho? Ela entrava em depressão. E se ela vai para alguém e diz assim, pois eu não tenho filho? Ela já começou dentro de casa. O marido dela diz, esse filho, eu sou teu marido, eu te dou porção dobrada, eu te dou 2 cartões de crédito, eu te dou porção dobrada para tudo para ela. Está dizendo lá. Eu disse, mas eu não quero isso, eu quero filho. Ou então ela encontrar alguém que não tem filho, assim, dá o braço aqui, amigo. Nós 2 estamos juntos. Olha, tem mais 4 ali fora, vamos. Aí junta o grupo, a célula dos desacreditados. E é por isso que a igreja afunda. Porque você está dando ouvido a quem não tem fé. E a quem não tem compromisso com a perseverança. Está difícil? Vai ficar pior, irmão. Vai ficar pior, irmão. A Bíblia já está dizendo, eu não sou o pastor que prego praga, não. Ao contrário. Mas está aqui, eu vou arrancar essa página. A palavra de Deus diz que se o Senhor não abreviar os tempos, ninguém vai aguentar. Então vai ficar ruim demais. O que você tem que fazer? Conta para Jesus. Qual é a sua dor? Senhor, não estou aguentando. O Senhor me chamou, o Senhor falou que ia fazer vida nova. E eu estou indo, e agora estou com vontade de voltar. Conversei recentemente, aconselhando uma pessoa
E a pessoa disse para mim: pastor, sabe qual é o meu medo? O meu medo, pastor, é eu botar o pé no mundo e gostar e não voltar mais. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Repete comigo antes da gente continuar a conversa. Senhor Jesus. Ela: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter dito essa palavra, que eu estou com medo de ir para o mundo e gostar. Você vai gostar. E quando você diz isso, é porque você já está namorando o mundo. Como é que você vai dizer que eu vou para o mundo e vou gostar, se você nunca viu? Está de olho, corta isso aí. Por fim, foi providencial, não por acaso, mas não estava no meu script. Hoje nós vamos batizar 5 pessoas. Porque nós estamos acostumados, às vezes, a orar e tal, e alguém chega: pastor, essa semana, última semana antes do batismo, foi terrível. E já teve caso aqui da pessoa não batizar e ir embora, não aguentou. Porque a última semana é a semana onde espiritualmente você vai morrer para este mundo e nascer para o outro. Então é a semana que você tem que dobrar a atenção, dobrar as... Mas glória a Deus, glória a Deus. E eu vou dar o nome, viu, Ivan? Fica em pé, Ivan. Ivan vai batizar hoje. Fica em pé, filho. Fui almoçar lá no Seven Grill, onde ele serve lá. Hoje ele faltou de manhã, pediu licença para batizar, porque de manhã ele está lá. O Ivan, posso falar, Ivan? Tá bom, todo mundo já viu o Ivan. Pode sentar, Ivan. Ivan, eu estou lá almoçando, ele está me rodeando. Estou almoçando, ele está me rodeando. Ele está querendo me falar alguma coisa. Ele falou: pastor, se eu estiver errado, você fala assim: não é isso não, pastor, aí você me conserta, tá? Vê se é isso. Pastor, essa semana minha vida foi diferente demais. Eu senti a presença de Deus como nunca senti. Eu só quero saber de ler a Bíblia, pastor. Foi isso? Eu sou diferente, essa semana eu estou diferente das demais, pastor. O que é isso? Você manteve o vinho bom até agora. E não acaba aqui não, viu, Ivan? Vai começar aqui. Mas a primeira semana, a última, porque ele ouviu dizer que vamos orar, porque a última semana o inimigo vai tentar fazer você. E ele orou. E ele disse mais: eu não liguei televisão essa semana. É pecado ligar a televisão? Não, mas vai te distrair, irmão. Na semana que você tem que estar no foco, você tem que estar concentrado, e você não está concentrado. Ele concentrou, não é isso, Ivan? Não estou dando uma condição superior a ele, demérito aos demais, nada disso. Eu de vez em quando, irmão, vamos orar, porque o irmão desistiu. E hoje eu me alegro que eu tenho um testemunho para cima. Pastor, essa semana o senhor não sabe, eu naveguei no Espírito. Quase que ele começou a falar em língua lá dentro do Seven Grill. Numa alegria. Não foi isso, meu amado? E ele disse: aí ele completou. E eu falei: mas tem mesmo, irmão, tem mesmo, na última semana tem que ler mesmo. Ele disse assim: não, mas eu não quero ler a Bíblia só agora não, eu quero mais daqui para frente. Vamos concluir. Qual tem sido a sua experiência? Qual tem sido o seu testemunho? Quem era você e quem é você? Você pode fazer uma avaliação. Onde você se perdeu? Jesus falando para a igreja de Éfeso: eu sei muito bem quem são vocês, sei tudo que vocês fizeram, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam esse primeiro amor, tem que voltar. Se alguém entrar aqui hoje, igreja de Éfeso, é como se Jesus estivesse dizendo, eles vão dizer assim: o que houve com essa igreja? Que essa igreja era influenciadora e agora ela está sendo influenciada. O que está acontecendo com aquele irmão ali, que quando ele chegava no meio de uma rodinha, todo mundo estava fazendo piada, ele falava e todo mundo parava, e agora ele entra na piada. Quero orar pela sua vida. E nesse momento, já orando pela sua vida, eu quero que você se prepare para participar da ceia do Senhor que nós vamos ministrar. Então que, ao invés de ajoelhar hoje, agora ali, nós já fizemos isso hoje de manhã, você vai ficar de pé.
E eu vou orar pela sua vida, para que Deus te dê discernimento. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha o discernimento. Deus te dê discernimento para você falar com Ele quando você sentir que você está cambaleando e vai cair, ou que não está acreditando que vai acontecer. Fala com Ele. Sabe o que vão dizer? Ele não vai deixar sofrer solução de continuidade à sua vida. O que é isso? Não vai ter hiato na sua vida. Não vai parar aqui e retomar depois. Ninguém vai perceber que você fraquejou e que você estava com problema. Não que isso seja problema, as pessoas saberem que você está com problema. Mas o seu nível não vai cair, porque você vai falar antes com Deus. Eu vou orar, você vai pôr a mão no seu coração. Eu vou franquear. Aquilo, o altar é o lugar de Deus mesmo. Se você quiser, não é aqui melhor do que ali, mas se você quiser vir ao altar e ficar aqui, ajoelhar aqui, botar a mão no altar e falar: Senhor, manda fogo para mim, simbolicamente, irmão. Não está pegando fogo aqui não, tá? Está tudo normal aqui, ainda bem, não está pegando. Mas eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, caminha para cá, eu vou orar. Pode, enquanto eu estiver orando, você pode vir caminhando ou não, fica aí. Eu quero que você veja o que você quer. Pai, em nome de Jesus, eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, eu quero começar de mim. Tem hora que eu não aguento, Senhor. Tem hora que eu digo: Senhor, o que é que eu vou fazer? É para continuar, não é para continuar? Pai, em nome de Jesus, todos os teus servos, todos eles que estão aqui agora com a mão no coração, todos eles, eu estou pedindo, Senhor, não deixe eles esmorecerem, não deixe eles desistirem. Senhor, que alguém possa dizer para eles: você te conhecia há 20 anos e você está melhor que antes. Em nome de Jesus, Pai, quebra as cadeias, aquilo que está prendendo alguém de servir e de te adorar. Quebra.